Olá, paz seja convosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Já ative as notificações, deixe o seu like e se inscreva neste canal. Como igreja, queremos te convidar a vir nos fazer uma visita de forma presencial. Será muito bom te receber aqui. Agora você ouvirá uma ministração para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, João 21 diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede à direita do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da grande quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro ouviu dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão, e disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco arrastando a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. E embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: venham comer. Amém. Só até aqui. Meus queridos, eu quero falar com vocês sobre a mesa da restituição. A restituição é um fenômeno espiritual marcado na agenda de Deus, que tem alguns mistérios, alguns segredos. A mesa da restituição é o lugar onde Deus faz uma reparação de contas, aonde Deus calcula tudo que foi perdido e multiplica o que se perdeu para nos devolver, manifestando assim a justiça divina ao favor dos inocentes. João 21, João está falando sobre esta mesa de restituição, e esta mesa de restituição em especial também é uma mesa de perdão. É um momento em que Jesus e Pedro têm um novo encontro, e Jesus restaura o coração de Pedro. E uma das coisas mais lindas de todo esse texto é que João é quem encerra o evangelho que traz o seu nome, contando o testemunho de outra pessoa, assinando o testemunho, a restauração espiritual e a restituição dos valores eternos de Deus na vida de outra pessoa. Quem é o escritor? Quem é o autor? Quem é a pessoa que tem um trabalho duro para escrever algo de suma importância, que levará o seu nome, e no final de tudo conclui falando de uma experiência de restauração de um amigo seu? Olha, o caráter de João em colocar a experiência da restauração de Pedro nessas letras é de um caráter muito grande. E eu quero ser esse tipo de pessoa. Eu estou trabalhando com o meu coração e com a minha mente, para que quando eu for abençoado por Deus, e eu estiver num lugar de destaque, e as luzes estiverem brilhando para mim, eu quero ser aquele pastor Ricardo que vai me levantar para contar o testemunho dos meus amigos.
Eu quero ser aquele que não vai pegar aquele momento só para mim, mas eu quero fazer lembrar que pessoas que andaram comigo, que choraram, sofreram, perderam, pessoas que foram atacadas pelo inimigo e que porventura tiveram algum tipo de dificuldade na sua vida, em algum momento houve um perdão de Deus, uma mesa da restituição e uma reparação de contas. Eu quero ser alguém que no meu momento vou me lembrar do que Deus fez na vida das pessoas que andaram comigo. Quantos aqui querem ser esse tipo de pessoa? Diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando o teu tempo chegar, quando o sucesso chegar, quando a prosperidade chegar, lembre-se de quem andou com você e anuncie os testemunhos dos teus amigos. É isso que João está fazendo. João está abrindo espaço para dizer: olha, eu andei com ele, eu tive as minhas experiências, mas eu estou me lembrando aqui da experiência de Pedro. E que experiência? A experiência do dia que Pedro descobriu que não era quem pensava, não tinha o que pensava ter, e nem suportava o que pensava poder suportar. É o dia em que Pedro disse para Jesus, lá na última ceia, lá enquanto a lua estava iluminando a sala, o candelabro, o candeeiro de ouro estava iluminando a mesa, e Jesus disse: eu vou morrer, hoje eu serei preso. E Pedro olhou para Jesus e falou: não vai não, amigo meu, não vai preso não. Se depender de mim, eu vou para a cruz no seu lugar. Jesus olhou dentro dos olhos de Pedro e disse: olha Pedro, eu até acreditaria no que você está dizendo, se eu não estivesse com uma lente profética nos meus olhos e olhando o que vai acontecer daqui a algumas horas, porque antes que esta noite termine e o galo cante, você me negará 3 vezes. Olha gente, foi difícil aquela noite para Pedro, foi ou não foi? Pedro viu todo o seu entendimento se desmoronar, a base que sustentava a sua fé cair. Pedro olhou para Jesus, Jesus se entregou aos inimigos. Nunca que isso teve sentido na mente de Pedro, ver Jesus repreendendo Pedro, mandando guardar a espada, e quando o bicho pegou lá no Getsêmani, Jesus disse: pode me levar. Jesus estava com a guerra vencida, os soldados do sacerdote já estavam caídos no chão, era só Jesus pisar no pescoço de cada um deles, mas Jesus se entregou, permitiu o inimigo se levantar e deixou-se prender. Aquela cena de Jesus sendo preso, sendo julgado pelos tribunais de Herodes, Pilatos e do Sinédrio, confundiu tanto a mente de Pedro. Pedro não conseguiu suportar a ideia de Jesus se entregar por nós, e no caminho daqueles julgamentos, Pedro negou Jesus 3 vezes, e aquele final de semana foi o pior final de semana da vida de Pedro. Pedro passou o tempo em que Jesus estava morto todo sendo bombardeado pelo diabo. O diabo falou, o diabo soprou, o diabo acusou, o diabo pesou, o diabo moeu Pedro por dentro. Imagina, Jesus está sepultado e o inimigo está na mente de Pedro. O inimigo consegue um acesso na mente de Pedro e manipula os pensamentos de Pedro, talvez para fazer com que Pedro repetisse o mesmo ato de Judas. E Pedro passou um final de semana ouvindo a mensagem do inferno. E sabe qual é a mensagem do inferno? Você nunca mais vai conseguir se levantar. Sabe qual é a mensagem do inferno? Deus nunca mais vai te perdoar. Sabe qual é a mensagem do inferno? A sua vida acabou. Sabe qual é a mensagem do inferno? Você nunca mais vai sentar naquelas mesas. Sabe qual é a mensagem do inferno? A vida acabou para você. Pedro passou o final de semana inteiro ouvindo a mensagem do inferno. Irmão, entenda, o diabo ataca a nossa mente. As maiores guerras que nós enfrentamos na nossa vida acontece dentro de nós. A pressão interna é que nos arrebenta. A atmosfera interna
é que nos destrói. O inimigo, antes de mirar o teu corpo, o teu carro, a tua casa, a tua empresa, alguma coisa, algum objeto, ele mira a sua mente. Sabe por quê? Porque se você cair por dentro, você cai por fora. Se o diabo destruir a sua atmosfera interna, ele compromete a sua atmosfera externa. É por isso que quando o diabo começar a levantar no púlpito da sua mente e querer ser o pregador da noite, você olha para ele e fala: cala tua boca, porque esse altar tem dono e Jesus é o Senhor desse altar. Eu não caminhei até aqui, eu não suportei até aqui, eu não vi o que eu vi, vivi o que eu vivi para aceitar o diabo ditar para mim o que vai acontecer com a minha vida, porque a Bíblia diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Quem diz o que vai acontecer comigo não é o diabo, é Deus. Então não importa o que aconteceu em 2025, você chegou no profetizando, e o profetizando, Deus vai quebrar a palavra do inferno, e o céu tem uma mensagem para te entregar. Será que alguém pode dizer: eu recebo? É para mim esta palavra. Imagine, irmão, se o diabo destrói Pedro por dentro, acaba a vida de Pedro. Pastor, mas por que o diabo, ele quer possuir o meu interior? Porque tudo que é de valor eterno está dentro de você. Eu vou de novo: tudo que é de valor eterno está dentro de você. O diabo quer acabar com você por dentro, porque dentro de você está o Espírito de Deus, o chamado de Deus, a promessa de Deus, a vocação de Deus, a visão de Deus, a ousadia de Deus. Era para você estar no 5, glória a Deus, mas tudo bem. Dentro de você estão os tesouros eternos de Deus. Talvez no seu bolso esteja o teu dinheiro, talvez na sua casa esteja o patrimônio de uma vida vivida, talvez na sua conta bancária esteja o que você economizou ao longo dos anos, mas o que Deus liberou de tesouro eterno em você está dentro do coração. E é isso que o diabo quer tirar. O diabo quer tirar a tua paz, o diabo quer calar o teu dom, o diabo quer cegar os teus olhos. Mas graças a Deus, pega na mão de alguém e diga: graças a Deus, você chegou aqui essa noite. E se o diabo não te matou até hoje, depois de hoje ele não te mata mais. Não mata. Um final de semana, o diabo pregando a sua mensagem, e Pedro ouvindo o que o diabo tinha a dizer. Mas graças a Deus, que o mundo de Deus não se resume nem em Pedro e nem no diabo. O mundo de Deus tem Pedro e diabo, mas o mundo de Deus não tem só Pedro e diabo. O mundo de Deus tem Pedro, tem diabo, mas também tem sepulcro vazio, tem vida depois da morte, tem anjos na porta do sepulcro. Graças a Deus, irmão, que o mundo de Deus não é só você e o seu problema, você e sua guerra, você e seu dilema, você e seu burnout, você e sua crise, você e seu desespero. O mundo de Deus tem você e esse problema, mas graças a Deus que no mundo de Deus tem você, o seu desespero e um milagre, tem você, o seu desespero e uma porta aberta, tem você, o seu desespero e uma intervenção da parte de Deus. Enquanto Pedro está pensando que é ele, o diabo, e acabou, domingo de manhã chegou e Jesus dá uma espreguiçada daquela sepultura. Aleluia. Imagina 3 dias dormindo na mesma posição. Irmão, tem dia que eu durmo uma noite inteira na mesma posição, eu acordo com o pescoço doendo, com o ombro doendo, com o braço doendo, e eu preciso acordar e dar uma movimentada. Eu falo: eu dormi a noite inteira em uma posição. E minha esposa acha isso o cúmulo do absurdo. Como você consegue ser pastor de uma igreja em fase de implantação, aonde a conta não bate nunca, deitar e dormir a noite inteira em uma posição? Eu digo para ela: esse é o mistério que você pergunta para Deus quando você chegar no céu. Imagina Jesus se espreguiçando, esticando o corpo, aleluia,
as Marias chegando para ver o que aconteceu, Jesus se apresentando, um varão continua a conversa, e o varão diz assim: vocês estão procurando quem? Estão procurando Jesus? Olhem, o sepulcro está vazio, ele já ressuscitou. Não procure entre os mortos aquele que vivo está. Ele já ressuscitou. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês serão mensageiras. Vocês vão lá onde estão os discípulos, trancado em uma casa com a porta fechada. Vocês vão lá e vocês vão dizer a eles que Jesus está vivo e que Jesus está se antecipando a vocês. Jesus sempre está um passo à nossa frente. Ele sempre está se antecipando a nós. Olha, diga para todos que Jesus se antecipou e foi na frente de vocês para a Galileia. Então arrumem as malas, preparem-se para a jornada e vão para a Galileia, porque Ele está esperando vocês lá. Inclusive, fala para Pedro não ficar para trás. Eu sei que vocês já ouviram isso daqui, irmãos, mas dá glória a Deus como se fosse a primeira vez que vocês estivessem ouvindo. Porque é assim que a palavra funciona. A palavra funciona quando você coloca fé nela. Quando você fala assim: ah, de novo essa palavra, já ouvi, o meu pastor já arrebentou com essa palavra aqui 300 vezes. Mas daí se você pensa assim, a palavra não funciona para você. Agora se você fala: uau, ainda que não é tão uau assim ela sendo falada por mim, mas faz de conta. Creia, não no poder de quem prega, mas na palavra que é pregada. Porque, irmão, quando o anjo diz assim, ó, vai e diga a todos que ele espera vocês lá na Galileia. Olha, tecladista, todos inclui a Pedro. Então o nome de Pedro não precisa ser citado, porque todos os discípulos inclui a Pedro. Mas por quê? Todos, inclusive a Pedro. Porque precisa falar todos, mas Pedro precisa chamar pelo nome. Porque se as mulheres chegam lá e dizem: olha, Jesus ressuscitou e mandou que todos fossem a Galileia, todos iriam, menos Pedro. Sabe por quê? Por causa da mensagem que Pedro havia passado o final de semana inteiro ouvindo. Então quando elas dizem, olha, ele diz para todos irem, inclusive a Pedro. Quando chama Pedro pelo nome, Pedro fala assim: meu Deus, ele não se esqueceu de mim. Então a mensagem do diabo começa a ser desconstruída quando Deus fala o nome de Pedro. Eu quero dizer para você que o céu está dizendo o seu nome essa noite. Eu quero dizer para você que toda mentira do diabo está começando a ser desconstruída, porque Deus sabe quem você é, e mesmo assim Ele está dizendo: eu sei quem é você, e você é meu. Não importa onde você caiu, não importa onde você pecou, você é meu, e eu não abro mão de você. Levante a tua mão e agradeça a Deus, porque Ele te chama pelo nome. Aplaudam o Senhor, Ele merece, Ele é o Senhor da palavra. Meu Deus! Então todos vão, inclusive a Pedro. Mas por que Pedro precisa ser chamado pelo nome? Porque há uma mensagem subliminar que só Pedro recebe. Irmão, Deus tem a capacidade de falar com todo mundo, mas enquanto fala com todo mundo, Ele fala algo que só você ouve. Ele pode falar com todo mundo uma única coisa, e no meio dessa única coisa que Ele está falando com todo mundo, há uma mensagem direta a você que só você está ouvindo. De vez em quando eu termino de pregar e alguém chega em mim depois do culto e fala: pastor, aquela hora que o Senhor disse esta palavra, e esta palavra foi forte, Deus falou comigo. Aí eu olho para essa pessoa e eu digo: mas eu não falei essa palavra. E teve gente que já brigou comigo: o Senhor falou sim. Aí eu vou procurar na live, e eu assisto a live inteira. Eu não sou doido, eu sei o que eu estou falando. E eu vou procurar a live inteira, e eu não
disse aquelas palavras. Sabe por quê, meu irmão? Porque entre o que sai da minha boca e o que entra no teu coração, o Espírito Santo pode transformar a mensagem em algo que diz respeito só a você. Então creia, isso nós chamamos, pastor Ricardo, de mensagem rema, de palavra revelada. Quando Deus fala com você, algo que outros não ouviram, e daí que outros não ouviram. Se Deus falar com você, creia na palavra, ouça a palavra e se torne esta palavra. É o mistério da palavra. Então quando ele diz, Pedro precisa estar junto, Pedro disse, eu entendi a mensagem, ele está falando comigo, aleluia, eu estou entendendo a mensagem. E alguém disse assim, que mensagem? Eu sei aonde ele estará. Eu ainda não estive na Galileia não, mas eu já passei por lá nos livros, e eu sei, irmão, que é quase impossível você acertar exatamente o lugar em que Jesus estaria, porque Jesus disse que estaria na Galileia. Ele não falou em qual escola teológica, em qual sinagoga, em qual casa, e nem em qual cidade, e nem em qual esquina. Como pode alguém acertar com precisão onde Jesus estaria? Palavra rema. Eu sei onde ele estará. Como você sabe? Eu caminhei com ele 3 anos e meio, eu sei onde ele vai estar. E como que você sabe? Eu sei porque ele é perfeito e tem um negocinho aí que está faltando acontecer, e eu estava esperando que acontecesse antes da morte, mas se não aconteceu antes da morte, vai acontecer depois da ressurreição. Tem um negócio para acontecer. E o que tem para acontecer? Ele já fez 6 milagres em um único lugar chamado Mar da Galileia. E eu estava esperando o dia para saber qual seria o 7º milagre. Agora eu já sei. Eu vi ele fazendo 6 milagres lá. O 7º é meu. Eu vou buscar o meu milagre. Eu sei porque ele me chamou. Porque ele sabe que no meu coração eu estava esperando exatamente o dia em que o ciclo perfeito de Deus seria encerrado no Mar da Galileia. E alguém olhou para ele e falou, Pedro, 6 milagres aconteceram no Mar da Galileia? 6 milagres aconteceram lá. E quais foram esses milagres? O primeiro milagre do Mar da Galileia foi no dia do nosso chamado, o dia que nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Aí ele aparece na beira da praia, prega uma mensagem no barco emprestado, e depois manda nós irmos para o mar alto e diz, jogue a rede à direita do barco. Nós jogamos a rede à direita do barco, pescamos, as redes se romperam e nós não conseguimos aproveitar a quantidade de peixe. Naquele primeiro milagre, Jesus olhou para nós e disse, me segue, porque a partir de hoje eu faço de vocês pescadores de homens e não pescadores de peixe. Esse foi o primeiro milagre do Mar da Galileia. E o segundo milagre do Mar da Galileia foi a primeira multiplicação de pães e peixes que aconteceu às margens do Mar da Galileia. Todo mundo estava preocupado, como alimentaremos tão grande multidão? Mas ele tem a senha, ele tem um código, ele tem um poder, ele tem a palavra, ele tem um milagre, ele tem autoridade, ele pode fazer alguma coisa extraordinária acontecer. E o terceiro milagre do Mar da Galileia foi o dia em que os herodianos foram me cobrar a mim e a Cristo sobre o imposto do templo. Então eu fui a Jesus e falei, Senhor, o nosso nome está sujo na praça. Senhor, olha, estão colocando o nosso nome no SPC e no Serasa, dá um jeito aí de pagar o nosso boleto. Jesus olhou para mim e falou, Pedro, então faça o seguinte, pega uma vara de pescar, vai no mar, pesca um peixe, abre a boca do peixe, porque eu coloquei uma moeda dentro da boca daquele peixe, e aquela moeda vai pagar a nossa conta. Esse é o terceiro milagre do Mar da Galileia. E o quarto, a segunda multiplicação de pães e peixes. Irmão, se tem uma coisa que eu amo na segunda multiplicação de pães e peixes, é que se Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Se Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Quantos aqui já viveram um milagre poderoso de Deus? Levante a mão, deixa eu ver. Eu quero dizer para você que se Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Bate na mão da pessoa que está ao seu lado e diga, se Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. E Ele pode fazer ainda esta noite. Esse foi o quarto milagre do Mar da Galileia. E o quinto milagre do Mar da Galileia foi o dia em que Ele falou, vamos passar para outra banda.
E no meio da viagem ele estava muito cansado, deitou na polpa do barco e dormiu. E no sono dele levantou-se uma grande tempestade. E ele está dormindo, água entrando no barco, e a gente tirando a água de dentro do barco, e mais água entra no barco, até que alguém vai e desperta ele e fala: Senhor, o Senhor não se preocupa que nós iremos morrer? Ele se levantou, olhou para nós e disse: homens de pequena fé. Aquele dia foi tremendo, gente, porque ele levantou no barco, olhou para o vento, olhou para a tempestade e para a chuva, e deu uma ordem: acalma-te vento, e aquieta-te mar. Instantaneamente o milagre aconteceu. E o sexto milagre do mar da Galileia, Pedro, o sexto milagre do mar da Galileia foi um dia que ele nos mandou entrar no barco e ir navegando, porque ele nos encontraria mais tarde, enquanto ele subiu no monte para orar. Ele passa algumas horas orando, e de repente, gente, andando sem destino e direção, uma névoa cobriu todo o mar, e nós ficamos apavorados, porque tem lenda judaica que diz que no meio da noite os mortos do mar se levantam sobre as águas para assustar os pescadores. Então estava todo mundo olhando e dizendo: já pensou um morto levantar nessa água? Já pensou um defunto? Já pensou o Zé que morreu? Já pensou a Maria que naufragou? Já pensou o fulano que pescava com a gente se levantar no meio dessa névoa? E estava todo mundo com medo, mas de repente nós olhamos no meio da névoa e vinha alguém andando sobre as águas inacreditavelmente. Os historiadores dizem que foi quase 7 quilômetros que alguém botou o pé na água e começou a caminhar, e ele veio caminhando, e ele veio caminhando e não parava mais. 6 milagres aconteceu. Eu quero correr para o mar, porque eu vou buscar o meu milagre. Essa noite é a noite do meu milagre. Eu quero dizer para você que hoje é o dia do teu milagre. Adore ao Senhor e celebre pela... Eu creio na palavra. Eu creio no poder desta palavra. 6 milagres. E eu vou viver o meu. Irmão, eu quero dizer para você que chega de você ficar ouvindo o milagre só dos outros. Chegou o tempo de você começar a viver os maiores milagres da sua vida. Levanta as duas mãos para cima, eu quero declarar: 2026 é o ano dos maiores milagres da sua vida. Aleluia! Pedro se moveu, chegou no mar da Galileia. Oh meu Deus, Pedro chegou no lugar certo. Pedro chegou no lugar certo, pastor Ricardo. Mas quando Pedro chegou, Pedro vacilou. Que vacilo de Pedro. Pedro chegou no lugar certo, mas não soube esperar. Ele chegou, mas não soube aguardar. Ele chegou e um bichinho começou a coçar. Uma coceirinha que dá aqui atrás da orelha, umas ideias malucas. Pedro olhou um barco dando sopa, uma rede dando sopa, e Pedro falou: o quê? Eu vou pescar. Olha porque o diabo mira os líderes. Olha porque o diabo quer acabar com os sacerdotes. Olha porque a guerra do diabo é contra quem tem governo. Eu vou pescar. Os outros disseram: se tu vai, nós vamos também. É o poder da influência. E eles entraram naquele barco, passaram a noite e não pescaram nada. Sabe por quê? Porque Pedro não tinha o direito de voltar a pescar. Por que Pedro não tinha o direito de voltar a pescar, pastor Franklin? Se você não dá um grito de glória a Deus depois desse daqui, é porque você está ruim, hein? Porque Pedro não tinha o direito de voltar a pescar. Quem tirou Pedro da pescaria? Você nunca volte para onde Deus já te arrancou uma vez.
Você não tem permissão para colocar o teu pé no lugar em que Deus já te arrancou. Tem lugar, irmão, que para Deus te arrancar, Deus teve que comprar uma treta danada. Teve lugares que para Deus te arrancar, Deus teve que derrubar demônios, principados, cortar a língua de fofoqueiro, repreender o poder das palavras malditas. Teve lugar que para Deus te arrancar, o céu precisou se mover. E na primeira crise que você passa, você quer voltar para lá. Eu quero dizer para você, não volte. Continue no lugar em que Deus te colocou. Ele vai aparecer ao seu favor. Deus vai te surpreender. Pedro volta para onde não deveria e não pesca nada a noite inteira, porque peixe de Deus não cai na rede de desobediente. O desobediente joga a rede para a direita, os peixes vão para a esquerda. O desobediente joga a rede para a esquerda, os peixes vão para a direita. Eles passaram a noite inteira, irmão. Eles tinham experiência, tinham mar, tinham barco, tinha rede, tinha recursos humanos, e não pescaram nada. Gente, eu não sou pescador. Aliás, eu não gosto muito de pescar. Não gosto muito de pescar. Mas quem vai pescar, qual é o propósito de alguém que vai pescar? Quem vai pescar é porque quer pegar. Quem vai pescar é porque quer pegar peixes. Então eles vão para pegar, passam a noite inteira e não pegam. Aí chega de manhã, Jesus se apresenta na beira da praia, sem barco, não é pescador, não é rede, não tem recursos humanos, mas ele chega com o peixe na mão. Eles passaram a noite inteira tentando pegar peixe e não pegou peixe. Chega Jesus já com o peixe na sua mão. Eu quero dizer para você que o que você está passando a sua vida inteira procurando está em um lugar chamado mão de Jesus. O que você precisa está na palma da mão de Deus. Deixa comigo, pastor. Essa graduação é minha, essa faculdade é minha, esse network é meu, esse acesso é meu, as minhas competências me colocarão lá. Não vai mesmo. Você vai remar, vai pescar e não vai pegar nada, porque um dia da graça vale mais do que um ano inteiro de trabalho. Talvez o que falta em você não é trabalho, porque você trabalha. Talvez o que falta é uma medida de graça, mas eu quero declarar esta noite de olhos abertos, Deus vai aumentar a medida de graça na sua vida. Você vai conseguir em pouco tempo o que em uma vida você não conquistou. Uma medida de graça, levante a mão direita, eu sinto de declarar isso. Uma medida de graça maior está vindo ao teu respeito. Pastor Ricardo Batarse, eu sinto de declarar sobre a tua vida, meu apóstolo, que uma medida de graça maior está sendo liberado sobre a tua vida e sobre a tua casa neste tempo. O que durante uma vida inteira foi construído com dificuldade, assim diz o Senhor, eu estou financiando cada centavo deste projeto em tempo recorde, porque minha é a glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então venham, pegaram alguma coisa? Não, também não era para estar aí. Se tivessem aqui, já estaríamos comendo. Mas porque estão aí? Eu vou ensinar vocês mais uma coisinha. Lancem a rede à direita do barco. Aí a Bíblia diz assim, ó: nós pescamos a noite inteira, mas vamos de novo. E o milagre se repete, só que dessa vez a rede não se rompe. Pergunta para mim, por que a rede não se rompe? Porque uma das revelações da rede é que a rede é Pedro. Uma das revelações da rede é que a rede é Pedro.
O rompimento da rede falava sobre a incapacidade de Pedro de conceber coisas no espírito. Pedro não estava preparado para suportar o que o céu estava liberando sobre ele. E ele precisaria ter um reforço extra nas suas costuras. Ele precisaria ser restaurado, fortalecido. Mas agora, como a rede não se rompe, Deus estava dizendo: aonde você caiu uma vez, nunca mais você vai cair. Eu estou fazendo uma obra em você. Você nunca mais vai voltar para aqueles lugares e nem retornar para aquelas quedas. Você vai suportar o novo, você vai suportar o milagre, você vai suportar a prosperidade. Receba esta palavra. Fique em pé comigo, fique em pé comigo. O ministério de louvor volta. Não se rompe, todo mundo vai ter com Jesus. Aí Jesus fala uma palavra maravilhosa. A Bíblia diz que já era de manhã. Diga comigo, a Bíblia diz que já era de manhã. E Jesus diz assim: venham jantar. Deixa eu perguntar para você: quem aqui janta de manhã? Você janta de manhã? Só os ingleses comem feijão no café da manhã. Eu fui pregar na Inglaterra. Pastor Edenilson, meu amigo, pastor de Londres, disse assim: quer comer feijão com bacon no café da manhã, pastor Franklin? Eu falei: tô fora. Me dê meu pão com manteiga e meu café puro. Quem janta de manhã? Ninguém janta de manhã, exceto aquelas pessoas que perderam a janta por estarem aonde não deveriam. Eles passaram a noite inteira e perderam a janta. Olha, meu querido, Pedro estava em uma maré de perdas. Pedro perdeu, e a última coisa que Pedro havia perdido era a janta. Então Jesus colocou todo mundo na mesa da restituição, e Jesus falou: qual é a última coisa que vocês perderam? A janta. Então vamos começar daqui para lá. Vamos começar pela última coisa que você perdeu. E eu vou visitar cada porta que se fechou, cada recurso que não foi liberado. Eu quero dizer para você que esses 10 anos que você passou perdendo até agora, haverá uma intervenção de Deus, e Deus vai começar de trás para frente. Alguma coisa vai acontecer. Há um recurso, há uma liberação, há uma palavra de graça. Pastor Franklin, eu preciso sentar nesta mesa. Pastor Franklin, eu preciso de uma medida de graça. Eu preciso que o Senhor se levante ao meu favor. Então saia do teu lugar, eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre você que esse ano será o ano da reparação de Deus na sua vida. Se prepara para viver em março a maior restituição de Deus em toda a tua história até aqui. Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, Uramanda, Rama, Chorabacante, Oramai.